Salve Maria, Igreja Gloriosa, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre Salmo 2, Salmo messiânico. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nosso texto é o Salmo 2, do verso 1 ao 12. Para nossa introdução, o Salmo 2 é o primeiro e certamente um dos mais importantes entre os salmos chamados messiânicos, que são aqueles que, além de uma referência real à época em que foram escritos, têm sua explicação e cumprimento final em Cristo. O segundo salmo é atribuído a Davi, em Atos 4:25, e é citado pelo número em Atos 13:33. Devemos ler a Bíblia com a percepção do autor espiritual e do escritor humano. Não é diferente com os salmos. Essa atitude nos faz compreender melhor os planos de Deus. O conteúdo do Salmo 2 trata da rebelião dos povos contra Deus e Jesus, que é o seu ungido. Contra a rebelião surge uma firme reação divina, além de uma solene advertência do salmista. Nós vamos olhar para três tópicos principais deste belíssimo salmo. Primeiro, a rebelião dos povos contra Deus e seu ungido. Salmo 2, do 1 ao 3. Tomado pelo Espírito, Davi escreveu para os leitores, seus contemporâneos, mas também, mesmo sem saber, estava registrando uma mensagem atual e relevante para o futuro, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Atentemos para estas 4 palavras grifadas. Gentios refere especialmente às nações pagãs, aquelas que ainda não foram enxertadas na videira, e é só Cristo que pode enxertar. Povos tem o sentido do povo como um todo, independente de suas origens étnicas, políticas ou territoriais. Enfurecem significa literalmente reúnem-se tumultuosamente, imaginam, tem como sentido literal estudam ou planejam. Como se percebe por estes termos, todos os povos judeus e não judeus estavam se reunindo tumultuosamente para estudar meios e planejar inutilmente contra Deus e seu ungido, que é Jesus. Davi relata uma rebelião generalizada. O Senhor tem assistido sua criação se rebelar contra ele desde o princípio. Primeiramente foram os anjos, uma parte deles rejeitou o domínio divino. A Bíblia nos privou dos detalhes, no entanto nos diz, além de outras informações, que alguns não guardaram o seu estado original. Judas 6. Depois o homem, por não acatar o mandamento divino e aceitar as sugestões de Satanás, rebelou-se contra seu Criador. O homem tem colocado a si próprio no centro de todas as coisas. E o que impera na sociedade em geral é o desejo que previu Davi. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A ideia é que a vontade do Senhor deve ser desprezada, deve ser desconsiderado, o seu governo rejeitado e anulado, o temor a ele. O ser humano tem se transformado em autossuficiente, autônomo e independente, a ponto de dispensar o cuidado e o governo divino. E nós, crentes deste mundo pós-moderno, temos sido governados por Deus ou por nós mesmos? Quem tem comandado nossas atitudes? O modismo e os líderes da atualidade, filosóficos, políticos, ou nos temos mantido fiéis ao nosso rei? Segundo tópico, a reação divina. Salmos 2, 4, 9. As nações lutam pela sua independência, os povos querem seguir o seu próprio caminho, os governos conduzem as nações sem fazer menção dos céus. Tamanha empatia provoca em Deus 3 reações. Primeira reação, ele reage com um profundo sentimento de desprezo, verso 4. É isso mesmo. A princípio, Deus reage com desprezo, todo o palco da rebeldia e conspiração, armado pelas nações, pelos povos e poderosos, não passa de circo aos olhos divinos. Dos altos céus o Senhor ri, ao ver tamanha desventura e grandiosa ingenuidade. O texto sagrado diz que Deus zomba deles. Zomba porque a atitude é ingênua, desprovida de inteligência e conhecimento do alto. Lutar contra o domínio de Deus é pura tolice. É inútil tentar se esquivar do seu domínio, do seu poder e do seu juízo. Os passos dados pelas nações são medidos e caminham em direção ao acerto final de contas. Deus está no controle da história. Segundo,
ele reage com uma palavra ameaçadora, verso 5. Depois do desprezo do verso 4, o verso 5 registra a ira divina, deixando muito claro que as autoridades não perdem por esperar, pois no devido tempo Deus lhes dirigirá a palavra e experimentarão a confusão promovida pelo seu furor. Com isso é gerado um clima de tensa expectativa. A verdade é que o Senhor não fica de braços cruzados diante de tamanha presunção. Todas as maléficas pretensões humanas de lograr autonomia diante do Criador por meio do rompimento do seu governo não são vistas por Deus de maneira passiva. Deus não está apenas assistindo o tempo correr. As leis de Deus, o seu governo, instruções, nos são dados não para reprimir, mas para nos livrar do cativeiro da nossa própria natureza. 3. Ele reage com o estabelecimento de um reino de justiça, versos 6 ao 9. Primeiro, Deus tem um sentimento de desprezo, depois uma resposta ameaçadora e agora trata do estabelecimento de um reino de justiça. Eu, porém, constituí. A última palavra está com ele. Em relação ao homem, ele deu a primeira palavra e dará a última também. Ele é o alfa e o ômega. Ele mesmo constituirá um rei, verso 6. Estas são palavras de Deus Pai. No verso 7, ecoa a voz do Filho, a respeito do decreto de adoção dada ao herdeiro de Davi, em 2 Samuel 7, 14a. O autor de Hebreus, ao interpretar o verso 7 do Salmo 2, atribuiu a Jesus a pessoa do Filho, conforme Hebreus 1:5 e 5:5. As nações poderiam ser sua herança e os confins da terra sua possessão, verso 8. Isso se vê com a palavra de Deus dirigida ao Filho. No verso 8, como promessa de que as nações virão a ser sua herança e os confins da terra sua possessão. É interessante que as mesmas nações que lutavam para conquistar autonomia em relação ao Senhor e o seu ungido agora passaram a pertencer ao Messias, o Cristo, sem a natureza do reino. Verso 9. O governo será duro e severo, então todos conhecerão o poder e a autoridade de Jesus, devido à dureza de coração dos povos. Jesus se apresenta com uma vara de ferro na mão para despedaçar as nações incorrigíveis como se fossem meros vasos de barro. Terceiro tópico, a advertência do salmista, Salmo 2, do 10 ao 12. Depois de uma descrição de como será o reino de justiça, dos versos 6 a 9, sábias advertências dirigidas àqueles que até então estavam resistentes ante o governo do Senhor. Veja os 5 pontos que compõem a advertência do salmista contra as autoridades da terra. Primeiro ponto, o salmista os adverte a serem prudentes, verso 10. Os reis da terra não são terminantemente advertidos a serem prudentes, porque significa agir com comedimento corretamente. Davi exorta os representantes dos povos a que analisem suas ações e reflitam sobre quem eles estão intentando mal. Como o Espírito de Deus demonstra cuidado para conosco, deixando a advertência tão atual. 2. O salmista os adverte a servirem ao Senhor, verso 11a. Servir neste contexto significa adorar, obedecer e confiar no Senhor. O salmista exorta os reis que se curvem, obedeçam e confiem no Senhor, além de reconhecerem a sua grandeza e prestar-lhe o culto devido. Caso não queiram conhecer o furor divino, como no triste episódio do fim de Herodes, registrado em Atos 12, 20 e 23. 3. O salmista os adverte a se alegrarem no Senhor. Verso 11b. Davi os convida a terem no Senhor motivo de alegria, mas com temor. Nunca devemos nos esquecer que, apesar de ser Ele o motivo da nossa alegria, Ele é Deus. Que o nosso rosto brilhe refletindo a sua glória, mas que o nosso ser estremeça diante de sua face. E 4, o salmista os adverte a serem submissos ao Senhor. Verso 12a. Este verso começa a frase, beijai o filho. Aqui o beijo tem significado simbólico, representando a submissão e reconhecimento da autoridade que o Filho de Deus tem sobre nós. Todos são convocados a se tornarem submissos ao Senhor, e esta é a única forma para aplacar a sua ira vindoura. 5. O salmista os adverte a se refugiarem no Senhor, verso 12b. O Salmo 2 chega ao fim, nos remetendo às bem-aventuranças de Mateus 5, em vez de se amotinarem contra o Senhor, bem-aventurados são todos que nele se refugiam. Estes não precisam temer sem julgamento. E para concluir, o Salmo 2 registra a atitude do ser humano contra Deus. O Senhor, ante tal rebeldia,
responde com a promessa de um rei e de um julgamento, no qual prevalecerá a justiça. Os que tomarem o caminho da prudência servirem ao Senhor e alegrarem-se nele estarão livres da ira, que certamente cairá sobre os que não se curvarem ante a realeza do Filho. Você crê na promessa do julgamento de Deus? Tem certeza de que terá como advogado o Filho para justificá-lo ante o Senhor? Você está atento para a realidade da vinda iminente de Jesus? Jesus está voltando. Se prepare. O salmista dá um pano de fundo da nossa preparação para nós nos curvarmos diante desse Deus glorioso que virá. É o que nós gostaríamos de te agradecer nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.